Agora é hora. Já é! Podcast Cegaiada. Isco, tu é cego! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast Cegaiada. Hoje, uma edição pra lá de especial, aliás, em dose dupla. Uma novidade para vocês, que vão nos acompanhar tanto pelo YouTube, quanto pela web rádio, Vox Video e DF Manchete. Essa é a fala do Mazinho, que hoje cedeu gentilmente, junto com o Teco e o Bruno, o lugar para nós, mulheres empoderadas, que temos muito a comemorar nesse dia tão especial e para enaltecer aqui essa vitória das mulheres, esse êxito nosso, né? Temos duas convidadas muito especiais, que são referências aí em questão de independência, em questão de protagonismo. E com isso, eu, Thaís Sabacianskis, hoje o Mazinho não vai estar aqui para errar meu nome, vou conduzir esse bate-papo, que eu vou deixar vocês a par de muita coisa boa, um assunto maravilhoso, delicioso, como diria o Teco Barbeiro, maravilhindio, maravigold. E como diria euzinha, maravicherry. Então, aqui comigo, nesse primeiro bloco, nós vamos dividir hoje esse programa, esse episódio mega especial, em duas partes, em dois blocos. E o nosso primeiro bloco vai ser uma pessoa muito querida, que tá, assim, em alta demais nas redes sociais. Ela é mega especial, super querida. E junto com vocês, a gente vai conhecer um pouco de Geisa Farini. Oi, Geisa! Oi, Thaís, obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, o convite veio e assim, quando a gente conversou, eu falei, cara, com certeza vou me esforçar muito para participar, porque falar sobre empoderamento feminino e empoderamento das mulheres com deficiência, para mim, significa muito, faz total sentido com o que eu falo, com o que eu demonstro nas redes sociais, na internet de modo geral, né? Então, fiquei muito feliz com o convite, muito honrada, ainda mais dividindo um palco com a minha amiga Tatá, né? Sim. Que acho que assim, ela é uma pessoa incrível, eu sou muito fã, então assim, eu vou ficar aqui ouvindo, né, com gosto, acompanhando também a fala dela. Sim. E eu peço para vocês que continuem, porque ela é muito maravilhosa. Gente, sim, a Geisa deu um spoiler que eu acabei não apresentando. Nosso segundo bloco vai estar aqui com a gente, nada mais, nada menos, né, Geisa? E não menos importante, óbvio, a Tatá Mendonça, que é um ícone nosso, que nos representa muitíssimo bem na comédia. Então, isso aí. Olha aí, aguardem ansiosos, hein? E fiquem até o final, gente. Vai valer a pena. Tem muita coisa boa. Ai, Geisa, obrigada. Obrigada por você estar aqui, obrigada por ter atendido a gente, né? Te sigo nas redes sociais, amo seus vídeos. Acredito que hoje é um dia muito importante para a gente trazer você para o nosso podcast. Primeiro, porque a gente precisa disso, a gente precisa mostrar para as nossas co-irmãs, né, para as nossas amigas de deficiência, nossas mulheres que são lindas, que são maravilhosas e que precisam encontrar esse lugar, inclusive, né, na sua autoestima e no seu lugar de fala, assim como você, assim como a Tatá, que é a nossa próxima convidada, assim como eu, por que não, né? Eu tô ocupando um lugar também que não tem tantas mulheres assim, né? Não, com certeza. Eu sei. Bom, primeiro deixa eu me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou a Geisa Farini, eu tenho
35 anos, sou cega total desde os 13 anos, eu nasci com glaucoma congênita, então eu perdi a visão toda com 13 anos, mais ou menos, mas eu tenho memória visual bem latente, assim, bem viva. E eu sou a mais velha de 4 irmãs, então eu tenho mais 3 irmãs. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos, então basicamente eu cresci num ambiente completamente feminino, né? E o que reforçou muito essa coisa da minha autoestima, de saber que eu, mesmo sendo cega, ou mesmo sendo uma mulher com deficiência, eu poderia me achar bonita, eu poderia me vestir bem, eu poderia me maquiar. E porque é muito sobre a imagem. Fala, mas por que você gosta de maquiagem se você nem vê? Eu falei, mas por que a gente que não enxerga não pode estar com a imagem que a gente passa para o mundo, né? Exatamente. Não. Então, assim, quando eu comecei o canal no YouTube, eu tinha 30 anos, né? Foi em 2018. Foi meu primeiro flerte ali com essa coisa de rede social, de mundo, né? De influenciadora e tal. E eu comecei com esse objetivo, de mostrar mesmo para as pessoas com e sem deficiência, que se você quiser, e que não é obrigação, sabe? Eu não acho que toda pessoa cega tem que andar arrumada e se maquiar, é uma questão de opção. E eu queria mostrar que a gente pode, se a gente quiser. Sim. Que, assim, existem inúmeras barreiras da família, que muitas vezes, né, que acabam nos bloqueiam, né? podando, né? Isso. O nosso poder de escolha, o nosso desenvolvimento mesmo como pessoa com deficiência e como mulher. Sim. Né? Mas também existem barreiras sociais, né? O mundo mesmo fala que o mundo não é preparado para pessoas com deficiência, né? O mundo é preparado para pessoas perfeitas, sem deficiência nenhuma. Pessoas e quando eu falo deficiência, a nossa deficiência visual, mas até uma pessoa com necessidade específica ali mesmo, sabe? Uma pessoa que uma grávida, muitas vezes, né? Você já foi mãe, então você sabe que tem muitos lugares que não é preparado nem para acolher uma mulher grávida. Sim. Até a questão de você amamentar o seu filho, você não tem essa liberdade, você não tem, né, essa flexibilidade. E tem lugares que você não tem nem esse espaço. Exatamente. Então, assim, realmente o mundo não é preparado para esse tipo de... para o que é diverso, né? Na verdade. Sim. Então, na verdade, a gente tem que batalhar para que isso se torne comum, né? Cada vez mais. Eu luto para que não seja mais um espanto para as pessoas, uma pessoa cega tá bem maquiada, tá bem vestida, para que isso se torne normal. E como que isso, né, vai se tornar normal? Trazendo essa realidade para perto das pessoas e mostrando para pessoas com deficiência, assim como eu, para mulheres com deficiência, que se elas quiserem, elas podem. Que na medida que elas tiverem a força de vontade, porque sim, gente, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Eu falo que, assim, já saí muito de casa com rímel borrado, com blush um lado mais forte que o outro, até pegar o jeito e poder fazer sozinha, poder fazer com autonomia e me sentir segura e fazer certinho. Então, assim, já teve situações, né, que eu saí de casa, né, eu moro sozinha, então, assim, é uma coisa... mais pra frente eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas, assim, eu moro sozinha, então já aconteceu de eu sair com uma roupa que eu achei que tava limpa, que a máquina não lavou direito. Isso acontece, né? Muito. Você lava a roupa, aí você acha que tá limpa, mas aí você vai... Aí a máquina pega uma peça. Aí você bota no guarda-roupa achando que tá limpa, quando vai usar, a roupa tá suja. Então isso já aconteceu comigo, sabe? Mas, assim, pra mim, ter essa autonomia não tem preço, sabe? E eu sempre falo que apesar dessas dificuldades que a gente enfrenta, esses micos aí que a gente paga, de sair, às vezes, com uma roupa suja, porque a máquina não lavou direito, ou sair com maquiagem mais borrada, são processos que você vai evoluindo, né? À medida que você vai ganhando experiência, eu falo que a gente vai ganhando uma textura, assim, né? E aí você vai aprendendo a lidar com isso, e daqui a pouco você tá tirando de letra. Hoje eu entendo que a roupa branca, você tem que deixar um pouquinho de molho, dar uma esfregadinha nessas partes mais do pescoço, axila. E isso tudo veio com a experiência de morar sozinha.
Pois é, se não fossem os micos, a gente não aprenderia, né? Exatamente. E aí, então assim, para mim, trazer trazer para as pessoas, para o convívio das pessoas, para o dia a dia. Hoje, uma amiga minha estava falando que, ai, nossa, esses dias eu tava no metrô e tava olhando do celular do cara, assim, tava passando um vídeo seu. Eu achei muito legal e o cara tava lá com o maior sorrisão vendo um vídeo seu. E assim, precisa uma coisa corriqueira, o cara tá ligando pro metrô e tá consumindo conteúdo que ele, de outra forma, se eu não estivesse fazendo esse papel, ele talvez não soubesse que uma pessoa com deficiência pode cozinhar, por exemplo. Sim. Entendeu? Uhum. Então eu trago essa informação de maneira bem prática pro dia a dia das pessoas, nessa intenção mesmo, sabe? De mostrar que nós temos que ter, sim, protagonismo, que nós temos um espaço, que a gente existe. Sim. A sociedade preparada ou não, a gente existe. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui. A gente também tem nossas contas para pagar, né, Geisa? E a gente ocupando os espaços. Exatamente, um espaço que é nosso também. É nosso, e não é um favor, sabe? Não é nem um favor. É engraçado que esse mundo de internet é muito louco, né? Porque você ouve muito comentário positivo, mas sempre tem um ou outro que pega, assim, e te afeta, né? Não tem como, porque falar assim, eu não vou ligar porque as pessoas pensam, mas afeta, de certa forma, porque a gente é ser humano. Sim. Mas teve um comentário bem pesado, assim, pra mim, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca gostei de incomodar ninguém. Por isso eu tenho, acho que eu sou até um pouco, quero ser autossuficiente, sabe? Então eu peço, pra eu pedir ajuda, porque realmente o negócio tá complicado. Então assim, eu gosto de fazer tudo sozinha, tentar fazer sozinho o máximo. Pra mim essa questão é muito importante. E aí um comentário de uma pessoa que falou assim: nossa, você tinha que ir pro shopping com alguém para você não ficar dando trabalho pros outros, enquanto o bombeiro tá te ajudando, poderia estar fazendo uma coisa mais importante. Aquilo doeu, sabe? Porque eu sempre fui a pessoa que não quis dar trabalho para ninguém, né? Nem para minha família, nem para estranhos. Só que depois aquilo doeu e depois eu falei, não, peraí, gente, isso aqui é um direito meu. Claro, o shopping não tá preparado. Aquela pessoa nunca se colocou no seu lugar e tentou andar num shopping para ver o quão é difícil para você. Você que tá representando aqui a pessoa com deficiência que eu tô falando, né? Mas para nós. Sim. O quão isso é difícil, não tem sinalização, não tem acessibilidade nenhuma, né? Não tem nada, todos os corredores são iguais. Você não tem como achar a escada rolante sozinho. Então, assim, gente, é impossível uma pessoa cega andar no shopping sozinha se ela não. Assim, eu acho possível se ela conhecer muito o shopping. Nossa, mas assim. É muito complicado. Acho desafiador, entendeu? Porque eu tenho colegas com cão guia que não andam sozinho no shopping. Entendeu? Então, assim, imagina você de bengala. Cara, é mais complicado. Então, eu falo assim, que a gente entender os nossos direitos, entender que a sociedade tem mesmo que aprender a acolher pessoas diversas. E se não tem acessibilidade do jeito que a gente gostaria, né? Que seria, sei lá, um mapa tátil, todo né, o shopping com piso tátil, com as marcações em braille, ou aviso sonoro. Se não tem essa forma de acessibilidade, que promova outra forma de acessibilidade, que nesse caso ali são os seguranças e bombeiros que fazem essa condução. O que não pode é a gente deixar de ter uma experiência porque o mundo não está preparado. E é isso que eu mostro. Você traz, né, que eu tento trazer isso nos meus conteúdos, tanto no YouTube, quando eu fazia pro YouTube, quanto agora no Instagram e no TikTok. Nossa, é muito importante, porque assim, e aquela pessoa que ela nunca teve, aliás, nunca teve não, né, que ela foi super protegida, porque muitas vezes a família super protege, não é por mal, é por excesso de amor, é por excesso de cuidado. É medo. É por medo, sim. É medo. Eu vejo que os pais têm muito medo. Os pais têm muito medo. Então, assim, e essa pessoa, como é que ela pode entender que ela tem que buscar a independência dela, que ela também pode ir ao shopping sozinha, que ela também pode ir numa padaria, ela pode ir pra praia, ela pode ter uma vida social normal. Então, é o seu conteúdo que faz com que essa pessoa, que acenda, né, essa chama nessa pessoa, que desperte isso nela, né, Geisa?
E assim, e é muito legal quando eu recebo esse tipo de feedback, sabe? Tipo, nossa, eu recebi uma vez um feedback de uma mãe eu cheguei a chorar na época, que ela falando assim, a minha filha tem deficiência visual e ela vai ficar cega, o médico já falou. E eu previa um futuro para ela tão triste, até ver que é uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha, essa questão de ser triste ou não com a questão da deficiência é uma escolha. Então, eu achava que minha filha já tinha um diagnóstico ali e que aquilo ali ia determinar a vida dela e que ela ia ser infeliz, não ia poder fazer mais nada. E eu vejo a sua vida, eu vejo como que ela pode chegar, e não significa que ela vai fazer as mesmas coisas que eu, mas significa que ela pode fazer tanto ou mais do que eu. Sim. Que a deficiência não é um não fator limita, né? É um fator que dificulta, mas não limita. Exatamente. Né? É um fator que dificulta. E eu vou te falar, eu falo muito essa questão da dificuldade, porque eu não gosto de romantizar a cegueira, sabe? Eu também não. E assim, eu não acho que tudo é lindo, o mundo é lindo, todas as pessoas são boas. Não é. Mas eu acho importante a gente saber que todo mundo tem problema. E que o nosso problema é algo que todo mundo vê. Sim. Né? Então, assim, uma vez eu li uma postagem, eu não lembro de quem foi essa postagem, mas foi na época do Facebook, que me marcou muito, que ela falava o seguinte, que todo mundo tem as suas dores, as suas lutas, só que a gente, por ter uma deficiência que é visível, a gente anda com uma plaquinha, né, pendurada no pescoço, dizendo, tenho uma deficiência e minha vida é, sim, difícil, porque o mundo não está preparado para lidar comigo. Pronto. Então as pessoas logo veem a nossa deficiência e logo julgam que a nossa vida é super difícil né, e tem aquela imagem que a nossa vida, né, é uma luta diária, que a gente é um super-herói. Que a gente é um super-herói porque a gente está ali andando no trabalho, né? Uhum. E assim, só que a gente não sabe, né, que o outro, às vezes que está ali do nosso lado, tá passando. Tá passando, às vezes tem um filho que está, sei lá, internado nas drogas. Às vezes tem uma mulher que um marido bate nela, sabe? Que vive violência diária. Então a gente não sabe, a gente não conhece. A nossa plaquinha, ela tá pendurada no pescoço, de todo mundo tá escondida, sabe? É verdade. E isso não significa que as nossas dores sejam só dessa. Eu brinco e falo, cara, se me perguntassem, me pedissem, dessem uma oportunidade para ter 3 desejos, assim, o último seria voltar a enxergar. Não seria nem... Porque isso não é algo que me incomoda. Me incomoda muito mais do que como a sociedade lida com a minha deficiência. Exatamente. Do que a minha deficiência em si, sabe? Eu também. E eu acho que ser mulher com deficiência, agora focando um pouquinho aqui no nosso tema de hoje, né? Nos coloca num lugar de uma dupla vulnerabilidade que é pouco falado, sabe? Sim. A gente ouve muito, assim, falar... da pessoa com deficiência e tudo mais, da questão do emprego, da acessibilidade, tudo, mas a gente fala pouco de como é ser uma mulher, como esses marcadores fazem diferença, né? Ser uma mulher com deficiência, ser uma mulher com deficiência e periférica, né? Ser uma mulher periférica com deficiência e negra, quanto isso vai te colocando num lugar longe das oportunidades, né? Longe da autonomia. Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu até contei esses dias em algum vídeo meu que, assim, muitas pessoas não entendem, né? Como que, às vezes, o nosso... Por exemplo, né? Uma vulnerabilidade que eu sinto. O nosso corpo, ele é invadido o tempo inteiro. Sim. Né? Por sermos pessoas com deficiência. E a gente, quando é mulher... É uma sensação tão difícil, assim, porque, por exemplo, já tentaram me pegar no colo na hora de descer, sabe? Sim. De um ônibus. As pessoas vão te direcionar, muitas vezes elas pegam no teu braço, elas pegam na tua cintura, elas te tocam como se o corpo fosse por você ser um corpo com deficiência, você é propriedade, né, pública ali. Domínio público, eu sempre falo assim. É domínio público. Todo mundo pode tocar, entendeu? Não precisa pedir licença, não precisa avisar. Gente,
isso é tão difícil, sabe? Porque a gente realmente se sente muito vulnerável. A gente tá sempre o tempo inteiro exposta, né? Exatamente. Por exemplo, a gente pode ter uma pessoa olhando pra gente. E assim, já aconteceu uma situação muito ruim, assim, que eu só soube depois, ainda bem, porque eu teria ficado muito mal, mas eu chorei muito quando eu cheguei em casa, que tinha um homem na minha frente, se masturbando, assim, sabe? Olhando pra mim e se masturbando, assim, num transporte público. E era uma coisa, Thaís, que eu não tinha nem como ver, nem como reclamar, entendeu? Sim. Então, assim, olha como ser mulher com consciência nos coloca nessa... nos deixa vulnerável, né? Sim, e isso precisa ser falado, sem contar a violência obstétrica que muitas mulheres com deficiência sofrem. Principalmente na hora de ter neném. A gente ouve vários casos, entendeu? Que são muito tristes. E a própria família, né? Não sei se vou falar a palavra certa, mas dessexualização da mulher com deficiência. Sim. Então, assim, ela é um ser puro. Isso também é uma violência, né? Ela é um ser puro, ela não pode ser tocada, porque senão vai ser um abuso, um outro viés, né, da violência. Exatamente, né? É muito complicado, assim, é muito difícil, igual você falou, né? Ser uma mulher com deficiência realmente é uma situação aí bem, bem delicada e que precisa ser trabalhada principalmente dentro da nossa própria cabeça, dentro da gente mesmo. Porque se a gente não se colocar, se posicionar, se a gente não buscar toda essa autonomia, esse protagonismo, a gente vai sempre estar aí nesse lugar, né, de fragilidade, nesse lugar aí de intocável, né, Geisa? Sim. E acho que a família tem um papel muito importante fundamental, nisso, né? Fundamental. Eu falo muito isso. Porque, assim, a minha também foi uma família, assim, como eu falei, eu cresci eu sou a mais velha de 4 meninas, né? Então, assim, eu cresci em um ambiente completamente feminino, em que minha mãe, ela sempre instruiu muito a gente, e instruía igual. Não faz isso, cuidado, infelizmente, né? Cuidado com determinada roupa, porque a gente não deveria ter cuidado com a nossa roupa, porque, enfim, o nosso corpo é nosso, ninguém pode tocar. Exatamente. Você poderia usar uma roupa apertada, curta, decotada, e ninguém tem direito de tocar no seu corpo ou de ficar fazendo gestos ou palavreados para você por conta disso, né? Mas, infelizmente, a minha mãe, no desejo de nos preservar, ela sempre me instruiu muito. E uma coisa engraçada, né, que eu fico pensando, gente, que o homem não sofre isso, né? Tipo, pensar no horário, o horário que a gente vai voltar para casa, por exemplo. Nossa, eu não posso chegar tarde porque eu tenho medo. Mas não é medo de assalto. É medo de me estuprarem, de chegar, sei lá. Não, e assim, as pessoas falam, olha, cuidado com a roupa que você veste, mas hoje em dia, independente da roupa que você veste, você tá exposta de qualquer forma. Né? Uma vez eu até contei aqui para os meninos, uma vez um funcionário do metrô, assim, mas ele não fez por mal. Mas se a gente for parar para levar ao pé da letra, ele falou assim: por que você usa vestido longo? Eu falei, porque eu gosto. Ele falou assim: você sabe que um vestido longo é muito mais sensual, porque ele realmente esconde. E você sabe que se você for parar para pensar, hoje em dia, independente da roupa que você tá, a imaginação deles é tão fértil que acaba te invadindo de qualquer forma, né? Não foi esse caso, porque a pessoa que estava conversando comigo, eu já conhecia, é um funcionário que sempre me acompanhava, a gente acabou virando amigo. Inclusive, esses dias eu até encontrei ele numa outra linha, que ele foi transferido, e ele foi super legal, falou comigo, com a minha filha e tudo. Então, assim, ele falou com respeito, mas se você for parar pra pensar, é isso. Faz sentido. Um vestido longo faz com que eles desperte a curiosidade deles e fala, caramba, mas ela tá tão vestida, o que será, né? Por quê? E eu acho que tem duas coisas, né, nessa coisa do corpo da mulher com deficiência, né? Tem essa questão do abuso, do cara que quer abusar mesmo por saber que nós somos vulneráveis. E aí tem um outro viés também, né, que eu sempre falo, também já falei sobre isso nos meus vídeos,
que é da pessoa intocável, que é um crime se aproximar de uma pessoa com deficiência com interesse amoroso, porque não pode, porque a menina é uma pessoa com deficiência, então ela é assexuada, ela não pode ser uma pessoa interessante para uma pessoa sem deficiência. Inclusive tem gente que fala assim, não, as pessoas com deficiência têm que namorar a pessoa com deficiência, porque né, já fizeram muitas vezes essa pergunta também pra mim. Vocês só namoram pessoas com deficiência? Não. É porque o meio que a gente convive, as pessoas que a gente convive, são as pessoas mais prováveis da gente se discutir um pouco mais de afinidade. Mas não é via de regra. E outra coisa, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, ela vai se aproximar de mim só por curiosidade? Ou ela vai se aproximar de mim pela pessoa que eu sou? Exatamente. A gente fica muito também nessa dúvida, né? O que eu tenho, quando eu era mais nova, eu ficava muito assim, o que é cuidado da pessoa, o que é interesse, né? Essa linha é muito tênue demais. Então, assim, acho que a gente vive nessa é o tempo inteiro nessa corda bamba, né, gente? Nessa corda bamba, tipo assim, ao mesmo tempo que nós somos vulneráveis, existem abusadores que querem se aproximar para abusar, para se aproveitar mesmo, né? A gente também vive em um mundo em que muitos homens, que são homens bons, não estou dizendo que são pessoas ruins. Não dá para generalizar. Mas que não conseguem olhar para uma mulher com deficiência como uma pessoa possível para se relacionar, simplesmente porque o corpo dela tem algo diferente, sabe? Então isso é muito pesado para a gente carregar. Tanto que a gente vê que tem muita onde um enxerga e o outro não, né? Em que a maioria que eu percebo, a maioria é mulher, ou seja, a maioria das mulheres enxergam e os homens são cegos. Eu também já parei para pensar nisso. Porque a mulher, ela, na verdade, assim, não é nem que eu acho que ela não tem preconceito. É que a mulher, assim, ela não tem problema em cuidar, em trazer essa responsabilidade. Tipo, se eu tiver que cuidar dele, eu cuido. No fim, muitas vezes pode ser que nem cuide, pode ser que seja um homem super, assim, um cego super independente, nem precisa de cuidado, sabe? Nem precisa de nenhuma atenção muito específica, né? Mas a mulher, para ela, assim, se ela tiver que ter esse trabalho para estar do lado do cara que ela ama, ela vai ter. Ela não vai ter trabalho, né? Não vai ser trabalho, exatamente. Então, e para o homem já não, né? Acho que o homem já tem essa questão um pouco mais, ele, né, quer ser quer ser cuidado. Sim. E aí, quando ele olha para um corpo com deficiência, ele acha que não tem capacidade, que essa mulher não vai ter capacidade. Verdade. E assim, eu tô falando isso, gente, e sempre sem generalizar. A gente sabe que existem homens diferentes. Tanto que eu ia pra trazer. Uma vez eu fui com um paquera num parque de diversões e a gente foi... era até no Play Center, né? Vou deixar claro que é a idade. E aí a gente tava na Montanha Encantada e ele foi super bacinho, assim, comigo. A gente saiu, foi comer um lanche e ele ficava colocando ketchup no meu lanche a cada mordida. Então, assim, foi bem fofo, foi bem cuidadoso, foi bem carinhoso, né? Não é uma situação comum. E ele tava ali, sem vergonha nenhuma de mostrar que tinha uma pessoa com ele, que essa pessoa tem deficiência e que para ele isso não importava, e que ele estava sendo extremamente cuidadoso e carinhoso por vontade própria, né? Não tava e talvez mostrando para ninguém e nem escondendo. E talvez como ele fosse com qualquer outra menina, sabe? Talvez ele não colocasse ketchup, mas ele limpasse a boca dela quando visse tá sujo, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu sei que vem a gente, né? A pessoa, a mulher, né? Sim, e assim, existem homens e mulheres assim, que não olham pra gente, não olham o corpo com deficiência, olham a pessoa em si. Mas quando a gente está comentando aqui esses casos, é uma né, na verdade, é uma experiência social que a gente já tem, né? Por sermos mulheres cegas e então não só vivenciarmos esse tipo de situação, mas também ter no nosso dia a dia pessoas que vivenciaram. E eu acho assim, já tá quase dando a minha hora, que a gente gosta muito de falar. Nossa, a gente se aprofunda tanto, se envolve tanto no tema, né, que a gente nem percebe a hora passando, né? Não, já tô quase mais de 20 minutos aqui falando, mas assim... A gente tá encerrando já o nosso primeiro bloco, né, Geisa? Isso aí, para dar espaço pra maravilhosa da Tatá, mas assim, o que eu queria trazer, assim, é que apesar, né,
dessas habilidades, desses desafios que a gente tem, né, de uma sociedade que ainda não está preparada para lidar com uma mulher com deficiência, para lidar com as necessidades, né, que são específicas ali, de uma pessoa com deficiência, especificamente de uma mulher, eu falo que, assim, que eu, desde nova, eu sempre quis realmente viver a minha autonomia, viver esse protagonismo. Então, eu saí de casa aos 23 anos, fui morar sozinha, depois eu me casei, me separei, depois saí do Rio, vim para São Paulo, moro em São Paulo há 4 anos, também sozinha. E para mim ter essa autonomia, né, eu falo que assim, cara, eu escolho o que eu vou almoçar. Tem ninguém que manda na minha delícia. vida. Sabe, eu escolho se eu vou almoçar, a hora que eu vou almoçar. Sim. Então, assim, ter a minha liberdade, a minha independência significa muito para mim, assim, é uma conquista muito grande, porque eu sempre falo assim, eu nasci numa família muito pobre, na favela do Rio de Janeiro, uma menina cega, sem perspectiva, sabe? Para muita gente. E aí, hoje, eu trabalhar na empresa que eu escolhi, morar na cidade que eu escolhi, trabalhar com o que eu gosto, né? Além das redes sociais, poder trabalhar na área que eu gosto, isso para mim, isso é ser protagonista, sabe? Aquela menina que parecia não ter perspectiva, ainda bem que não existiu pra você. Porque pra você lutou por tudo que você tem. E hoje você tá aqui brilhando e abrilhantando quem tá nos ouvindo, quem tá compartilhando com a sua experiência. E com certeza com pessoas que vão se espelhar em você. Eu acho que o sonho é isso, sabe? Que as pessoas com deficiência entendam o seu potencial. O seu potencial, exatamente. Assim, elas podem querer ou não fazer determinadas coisas, mas elas entendam que elas podem, que a deficiência não tira delas esse poder de escolha, esse poder de fazer e ser o que elas quiserem. Nossa, isso. Eu ia falar pra você deixar uma mensagem, nem preciso, já tá aí, sabe? Ai, nossa, muito, muito bom. Obrigada, viu? Geisa, obrigada por esse espaço. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por dividir com a gente, né? Realmente, essa era a proposta de hoje, trazer todo mundo para esse lugar, assim, pelo menos provocar isso em quem não tem, né, essa perspectiva, como a gente comentou aqui, mas que a gente está aqui para mostrar exatamente isso, que sim, nós podemos, nós fazemos desde que queiramos, né? Te agradeço demais. Vou deixar aqui no ar o convite para você voltar para a gente falar mais especificamente de você, da pessoa, Geisa, da sua história, de como tudo começou. Eu tenho certeza que vai ser em breve que a gente vai compartilhar essa experiência aqui. Sim, com certeza. Vamos combinar. Eu adorei conversar com você, adorei o convite. Obrigada. E é isso, gente. Assim, eu sempre falo, né, que assim, uma frase que eu sempre falo nos lugares que eu vou é que, assim, que a deficiência que a gente nasceu, a condição que a gente nasceu, não deve determinar o tamanho do sonho e aonde você pode chegar. Então, acho que é isso que eu queria deixar para vocês, assim, tá bom? Obrigada mesmo. E, galerinha, fica com a gente vai dar aí um tempinho para os nossos comerciais e já a gente volta com o outro lado do programa, que é a Tatá Mendonça. Super beijo, Geisa. Obrigada. Valeu, obrigada, gente. Eu gosto muito de podcast. E essa galera animada? Eu amo podcast Cegaiada! E é isso aí, galerinha. Como prometido, hoje, double special, né? Vou até gastar meu inglês aqui agora. Vou esnobar. Porque a gente chegou na nossa segunda parte, não menos importante, com uma mega pessoa que tá aí, ó, arrasando. Fui no show dela. Muito, muito, muito bom. Super recomendo. Tatá Mendonça. Minha querida. De Tatá para Tatá.
Como você tá? Conta mais aí. Cumprimenta os nossos seguidores. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Tô aqui com a Thaís. Obrigada pelo convite. Imagina, tô Obrigada super por ter vindo lisonjeada. também. Foi incrível a sua presença lá. Amei. Obrigada a você. Super lisonjeada de você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que é outro exemplo de protagonismo, de resiliência, por que não, né? A gente sabe que a comédia, ela traz aí uma proposta bem masculina, bem machista, e você tá ocupando esse espaço, uma mulher, e com plus ainda, né? Deficiente. Então, é sobre isso, é sobre esse lugar de fala que a gente busca, essa independência. Então, sim, até porque, além de ser um ambiente muito masculino, os meninos que são cegos, os cegos, né, que estão na comédia são homens também. Então, eu vim com essa coisa de tipo, nossa, o que ela vai falar, né? E aí eu falo sobre tudo e as pessoas ficam tontas, assim, tipo, o que tá acontecendo? Nossa, e o show, gente, é uma delícia. Super leve, super descontraído, abrange todos os assuntos e, assim, deixa todo mundo muito, muito, muito à vontade para participar. É muito gostoso. E conta um pouquinho pra gente como foi iniciar na comédia, onde foi que despertou isso? Independência você sempre teve, né? Você é atleta. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, sobre esse lugar que você ocupa hoje. Então, eu, desde que fazia as palestras corporativas, elas já tinham um tom cômico muito grande, assim. Uhum. Mas eu não sabia o que estava fazendo. E aí, quando eu comecei esse show de stand-up bastante, que foi ali despertando por várias pessoas, mas que eu acompanhei de fato foi o Whindersson, né? Uhum. E aí eu acompanhava muito, assim. E aí eu comecei a mastigar isso. E aí eu comecei a ver que as minhas amigas ficavam muito falando para eu ir pra comédia. E eu via que quando eu tava conversando com elas, que eu realmente estava ali brincando e tudo, era muito igual o texto que eu faço hoje. Era natural, assim. Uhum. E aí eu comecei a ver isso ali em 2022. Demorou muito, nossa. Já vou ter começado hoje. Já tava ali, né? A fruta já tava na casca, já, né? E aí as pessoas falaram que eu cheguei muito pronta lá, mas acho que por conta disso, dos shows empresariais, que eu já usava muito isso, e por assistir muito, e aí falaram que eu já cheguei pronta. Muito legal. E mulher, assim, você tem alguma referência na comédia? Tenho muitas, hein? Bastante. A primeira, a Bruna Louise, né, que é a maior comediante do Brasil. Aí, como é um ambiente muito masculino, a gente ainda tem muita coisa aí que, né, por exemplo, eu sou a única cega na comédia, então ainda tem essa coisa de ser expressivo quando uma realmente fura a bolha, é realmente uma distância muito grande de uma para outra e da gente para os homens. Então é esse ambiente aí. Mas a gente é bravo. A gente quebra tudo. Isso, entendeu? Mas eu tenho bastante referência, tem pessoas incríveis. Tem a Bruna, tem a Anne Freitas, a Priscila Castelo Branco, tem uma galera aí. Muito legal. Bom, os meninos da comédia, né, que são os nossos co-irmãos, eu até usei essa palavra com a Geisa também, né? Os nossos co-irmãos, a gente conhece bem, o Marcos Lima, o Jefinho, e como foi ser recebida por eles também, para dividir aí esse palco, entre aspas, né, da comédia? O Jefinho, ele apoia bastante, né, eu já fiz vários shows com ele, Uhum. Ele fala muito disso, ele fala, pô, você é uma mina, é diferente, não sei o quê, porque, querendo ou não, ele é cego, mas é homem, né? Uhum. Então ele pode falar algumas coisas, é natural. Eu falar, graças a Deus que eu nunca fiz metade do que eu já falei, senão... Farinha frita. Entendeu? Entendedores entenderão, né? Ainda bem que eu sempre fui comportada.
É engraçado porque os cegos que, tipo, enviam assim, toda quietinha, né, de boa, sempre fui muito centrada e tudo, eles, tipo, o que aconteceu? Não, e essa vozinha tranquilinha, nem parece que fala tanto, que brinca tanto, que traz tanto a comédia de uma forma tão descontraída, né? Tão abrangente, muito legal, nossa. O meu namorado foi a primeira vez que ele foi no show, e aí ele fala, meu Deus, é uma fofa. E chega no palco, destrói, e fica tipo, como assim? É dupla personalidade, bipolaridade. Nada, é artista pode. Artista não tem Não tem sexo, não tem exatamente nada. Artista, não tem filtro, não tem sexo, só tem sexo na hora do respeito ali, né? Sim. Que aí as pessoas não podem confundir que eu ainda sou uma menina. Uma donzela. Me respeita. A gente estava comentando muito sobre isso com a Geisa também, né? Sobre a mulher com deficiência, ela precisa, né, ter esse protagonismo o tempo inteiro. E uma das coisas que a Geisa comentou que eu achei muito interessante foi realmente essa questão assim, eu não preciso ser tocada, né? Eu tenho deficiência, mas o meu corpo é meu, né? E você traz isso no seu show também de uma maneira bem humorada, bem descontraída, mas é um tapa na cara com luva. Exato. Fica. Vários. Porque assim, né, a bacia da feira não, meu filho, não vem meter na mão não, que aqui é propriedade privada, não é .gov não. É engraçado as mensagens no Instagram, que é assim, Tatá, eu vou no seu show e vou te roubar um beijo. Como assim, anjo? Como assim? Você vai preso. Você mesmo está se denunciando, né? Isso é roubo. É bem sobre isso, né? Outro dia, um funcionário do metrô, que é uma pessoa instruída para acompanhar pessoas com deficiência, falou assim, nossa, você com a unha pintada? Gente, mas é proibido, né, no metrô? Eu pintei no metrô, encontrei um ambulante vendendo esmalte. E assim, sim, eu com unha pintada, eu sou mulher, eu tenho vaidade, eu gosto, eu quero me sentir bem, né? Lavei louça antes de sair, mas pintei a unha, e aí, né? Posso, não posso? É engraçado quando eles me veem arrumada, eles falam, mas você nunca veio por aqui, né? Aí eu, por onde? Eles, por essa estação, que eu nunca vi você aqui arrumada. Eu falei, mas você nunca nem me viu bagunçada, Silva. É bem isso, né? A gente precisa estar o tempo inteiro provando para todo mundo, provando tudo para todo mundo, né? Que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente se gosta, que a gente também tem esse lugar que todas as mulheres têm, a gente só não enxerga. Sim. E uma coisa que você também deixa bem claro, né, nas suas falas, é que você não esconde a sua deficiência. Eu também tenho muito vivo isso em mim, né? Eu tenho glaucoma, então o olho de quem tem glaucoma é um olho muito característico, né? Sim. E engraçado que uma vez eu tava na escola da minha filha, e aí uma criança, mas assim, a gente vai deixar aqui um beijo enorme pra ele e tudo, porque ele é autista, então a gente não pode generalizar. Mas ele falou assim, eu tava parada esperando a Lana e ele me assim, você é a mãe da Lana? Falei, sou. Ele, você tem olho de monstro. Que é a referência que ele já viu em alguma coisa. Exatamente. E assim, e por que esconder o meu olho de monstro? Uma vez um bêbado também me encontrou e falou assim, nossa, você tem os olhos azuis? Falei, tenho, azul igual o céu. Tem até as nuvens. Falei, exatamente isso. Para, Thaís. É isso, entendeu? E é assim. Outro dia eu falei para as meninas, eu acho que eu vou pôr uma lente estética. O que vocês acham, né? Eu tenho a Laura e a Lana, né? Para quem não tá ouvindo a gente pela primeira vez. A Tatá conheceu as meninas. E aí eu falei assim, meninas, eu vou colocar uma lente estética. O que vocês acham? Ah, legal. Um legal assim, amarelo, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, mas que cor? Aí ela, ué, mãe, que cor? Eu falei assim, azul. Não, né, mãe? Azul não combina, vai ficar muito artificial. Então, castanho. Aí a Laura,
Ai, castanho. Falei, ué, Laura, mas é a cor do meu cabelo. Aí a Laura pensou, aí ela falou assim, ô mãe, não põe nenhuma, porque a gente já acostumou com o seu olho dessa cor. Ah, maravilhoso. É sobre isso. Então, uma das coisas que eu procuro, que vem esse ímpeto todo por falar diversos assuntos, inclusive abordar a questão da sexualidade, é porque sempre eu não tenho outra palavra, assim, sempre me deu muita irritabilidade a distância das pessoas com a nossa realidade ou com quanto é igual a eles. Isso me irritava muito, assim, tipo... Sim. Na faculdade me irritava essa questão de ai, ela vai com a gente na festa? Nossa, como? Isso eu já perco tudo, eu não aguento, entendeu? Não, e assim, e o engraçado, né? A gente tava até falando sobre isso no nosso primeiro bloco. E por que a gente também não pode namorar na escola? E por que a gente... Ah, mas você só namora com cego? Você já ouviu muito isso, não viu não, Tatá? Já. Pois é. Você viu o meu amarelo, né? Olha... Essas coisas todas, elas me bloqueiam quando as pessoas falavam. E é engraçado, olha só. Quando eu entrei pra comédia, eu fiquei pensando, putz, como que eu vou escutar todas essas perguntas das pessoas, as básicas, sabe? E aí, como que eu vou reagir? Porque sempre me irritou, assim, de uma certa forma. Essa questão de... E assim, eu ver pessoas... Eu não tô falando pessoas que não têm conhecimento, não. Tô falando pessoas inteligentes e que não conseguem chegar sabe, num de igual para igual. Eu fico, gente, como assim? Não consigo. Falta mesmo essa maturidade, né? E o pior é que a gente percebe muito, muito fácil. Exato. A pessoa tem aquela ignorância de simplicidade, de falta mesmo de informação, e quando ela realmente é inconveniente, né? Exato. E a gente passa todo dia. Pode falar. E a gente passa todo dia por situações dessas. E é por isso que pessoas como você, como a Geisa, como tantas outras, são fundamentais para que a gente consiga divulgar isso, informar, passar de maneira gostosa, leve, descontraída. Você na comédia, a Geisa mostrando os vídeos do dia a dia, as maquiagens, o vestir-se bem. É dessa forma que a gente consegue mostrar tanto para as pessoas que enxergam, quanto para as pessoas que não enxergam, o quão é importante a gente ocupar o nosso lugar, né, Tatá? Exato, até porque o que acontece muito é a invisibilidade da gente, né? Porque o esporte mesmo, né, o goalball. Nossa, eu fico assim impressionada com tanto que as pessoas não conhecem esse esporte, com tanto que o Paralímpico ganha menos do que o Olímpico, tem muito mais medalhas, essas coisas assim. Tipo, tem muito menos patrocínio, muito menos. Nossa, praticamente não tem, né? Porque a camiseta dos meninos mal cabe o patrocinador. Tá dentro do lado de dentro já da camiseta. E o Paralímpico tem zero apoio, assim, quase zero. Então, isso tudo pra mim, assim, não entra na minha cabeça, assim, não consigo entender por que tanta invisibilidade de pessoas com tanto protagonismo, né? Poxa, o Parazinho, que é um atleta que já foi aí melhor do mundo algumas vezes, e aí as pessoas não conhecem, sabe? Não conhecem o esporte, não conhecem... E aí por isso que fica nisso, de não saber se a gente consegue pentear o cabelo. A gente já tá ganhando medalha e eles estão perguntando se a gente pode pentear, você consegue pentear o cabelo. Eu consigo pentear o cabelo com a medalha. Seu bobo. É isso que eu não consigo. Cara, não tem o que a gente não consiga, né? Desde que a gente queira, né? A gente é capaz, a gente consegue. Não tem limite, né? A Geisa deixou bastante claro nas falas dela isso, né? Que o limitador é você mesma, né? A sua deficiência não. Ela é só um drible que você tem que dar, né? Exato, e aí cada um vai se adequando de um jeito, né? Porque igual eles um dia perguntaram isso pra mim, todo cego canta?
Porque, nossa, você canta, e aí eu já vi outro cego que canta. Eu fico, caramba, todo cego canta, que coisa louca, né? Vamos montar um grande coral, então. Não, e todo cego toca. Ai, que instrumento que você toca? Porque todo cego toca um instrumento. Então eu não sou cega, porque eu não toco nenhum. Eu também não toco, não acredito. Cantar você canta, viu? E bem. Obrigada. Canta tal qual uma irmã da igreja. É muito aquelas preta americana, né? Lindo demais. Ela comenta no show, olha eu dando spoiler aqui, que ela era cantora antes, mas isso você também fala, então não tô prejudicando em nada. Imagina. Que ela já cantava antes e que essa era um dos caminhos que ela queria seguir aí e acabou escolhendo brilhantemente a comédia. Mas canta. Não, mas esse ano eu lanço música aí, ó, novidade. Olha aí, notícia quentinha. Vai sair 2 no mínimo aí. Choquei. Ai, que legal. Nossa, Tatá, eu tinha certeza que você ia trazer isso, ia contribuir para isso mesmo, para tudo que a gente conversou, para mostrar para as pessoas que elas podem, para as nossas seguidores, né, que elas só são deficientes visuais, mas se elas quiserem, elas podem passar pro lado de cá também, né? Principalmente quem tá perdendo a visão agora, e, tipo, tem várias pessoas que mandam mensagem muito emocionadas no direct falando que estão perdendo a visão com 21, com 30, enfim. E, cara, é isso. Eu não falo dessa forma, mas o que eu quero mostrar no show é que, tipo assim, gente, nem todos nós nascemos cegos. Às vezes você pode ficar cego do Neida. E aí? E daí? Vamos fazer alguma coisa útil da sua vida? E aí a vida é diferente da ponte pra cá. Exatamente. Então vamos ser umas pessoas melhores, vamos ajudar o próximo, obviamente. Se acontecer com você tem um problema a menos. Exatamente. Se abra pro novo, né? Me manda mensagem, assiste o show da Tatá. Isso aí. Escuta nosso podcast, compartilha. Ai, Tatá, fiquei muito feliz. Mas também, depois que já ficou cego também, só vem também. Só vem. Se já não foi boa coisa antes, agora vou tentar consertar. Maravilhosa. Tatá, muito bom, muito gostoso estar com você. Obrigada. Muito delícia poder conhecer você mais de perto. Fui no seu show, super recomendo. Tenho certeza que você vai aceitar o meu convite para a gente bater um bate-papo mais individual, mais pessoal. E fica aí já no ar para não receber não. Tô vendo, tá gravado. É isso, tá gravado. Hoje foi um programa bem diferenciado. Foi a primeira vez que nós fizemos com 2 mulheres mega celebridades. Porque tinha uma mulher maravilhosa operando. Parabéns. Obrigada. Fiquei muito, muito, muito feliz, muito honrada de receber você, a Geisa. E tenho certeza que muitas virão e que a gente vai conseguir aí mudar a vida de muitas pessoas, impactar a vida de muitas mulheres. Parabéns pelo seu papel, pelo seu protagonismo, pela sua independência. Parabéns por estar ocupando esse lugar e fazer com que muitas pessoas se espelhem em você. Obrigada mais uma vez. Mega beijo, galera. Ficou maravilhoso. Compartilhem nosso conteúdo Maravicherry de hoje. A Tatá vai voltar aqui, já deixou a promessa, né, Tatá? Volto sim, de verdade, parabéns, muito obrigada. E que realmente o que você falou, esse espaço é para as pessoas se sentirem representadas, ou se nos dar risada, faz qualquer coisa, desde que você se sinta incluído aí. Muito bom. E que você saiba que você pode tudo, isso. Obrigada, amor, e obrigada de verdade. E é isso, pessoal. Até a próxima com mais um podcast Cegaiada. Beijo!
podcast a Cegaiada. Podcast Cegaiada.